Meus queridos, e continuando aqui o nosso comentário do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, né, versículo 29, aqui nós vamos pegar um ponto muito importante, e vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, que maravilha, né? Interessante aqui que vai dizer no dia seguinte, pois um dia anterior, né, os religiosos foram até João e perguntou: quem é você, né? E João, ele deu testemunho do ministério dele, do papel que ele estava desempenhando e do ministério de Jesus. Então ele fez questão de dizer que ele não era o Cristo, né? Ele não era aquele que viria, o Salvador, aquele que foi profetizado, anunciado pelos profetas. Mas João, ele estava ali preparando, né, esse caminho. Então ele diz: eu batizo com a água, né, mas aquele que vem, eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Aquele que vem após mim, né, ele batizará com o fogo, com o Espírito Santo e com o fogo. Que maravilha, né, amados? Então, no dia seguinte, Jesus chega ali no Rio Jordão, onde João estava, e ele então vai fazer essa declaração maravilhosa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem pode ser resumida, né, com este título: o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Então vamos dizer que esse evangelho, o evangelho de João, é o evangelho que vai falar sobre o Cordeiro de Deus, né? E o interessante é que sempre quando tem essa conexão do evangelho de João com Gênesis, nós vamos ver também uma pergunta similar que vai ser completada aqui com esse anúncio de João, né? Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7, quando alguém vai perguntar: aonde está o Cordeiro, né? Isaac pergunta para Abraão, Isaac, o filho de Abraão, pergunta para ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, né? Está tudo aqui pronto, mas aonde está o Cordeiro? Então seu pai vai dizer: Deus proverá. E realmente, Deus proveu o Cordeiro. O Cordeiro que veio para tirar o pecado da humanidade, Jesus Cristo, né? Então Isaac, ele faz essa pergunta: olha quantos anos se passaram, e agora João, ele anuncia, né? Então esse era o ministério de João, o testemunho de João, anunciar, apontar para Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que Cordeiro é esse? É o Filho de Deus, que também é filho do homem, nasceu em carne e osso, né? Como homem, como nós, mas ele não tinha pecado, né? É o Cordeiro de Deus, ou seja, perfeito, ele não tinha pecado, não tinha mácula, não tinha mancha alguma. Então Jesus, ele veio, nasceu de mulher, né? O Cristo, ele viveu durante 33 anos aqui nessa terra. Com 30 anos ele estava iniciando seu ministério, foi lá para ser batizado com João Batista, né? Mas o Cristo, ele não tem idade, porque ele é eterno, ele é o próprio Deus. No início João vai dizer: o verbo é o próprio Deus, né? Então ele é eterno, ele não tem data de nascimento. O Cristo, tá certo? O Cristo é eterno, o Filho de Deus. Mas aqui o Filho do homem, Jesus, o Cristo está encarnando em Jesus, né? Que é o Cordeiro feito de carne, de osso, né? Humano, como Paulo vai dizer, que Deus se esvaziou da sua glória, né? E tomou forma de homem. Então ele tomou essa forma de homem para vir oferecer esse sacrifício perfeito para nos salvar. E aqui nós vemos João fazendo, queridos, essa declaração: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente o poder do sacrifício ali naquela cruz é suficiente para perdoar todos os pecados da raça humana, desde o primeiro ser humano ao último, né? É um poder suficiente para salvar toda a humanidade. Aí eu pergunto para você: por que muitos ainda não estão salvos? Essa reflexão que nós devemos aqui pensar neste momento. Por que não estão salvos? Muitos ainda não estão salvos, né? Se o Cordeiro de Deus já foi morto e ele já tira o pecado do mundo, o pecado já foi removido, já foi vencido, né? Já foi derrotado por Cristo ali naquela cruz. Então, amados, quando Jesus está ali naquela cruz, Jesus, ele destrói o poder do pecado. Vamos imaginar que o pecado é uma força muito poderosa que estava escravizando a humanidade. Nós estávamos na condição de escravos desse senhor pecado. Mas Jesus, quando ele se faz pecador, ele não pecou, tá, amados? Ele não pecou, mas ele se fez pecador, ele se colocou no lugar do pior do pecador, de todos os pecadores ali daquela cruz. Então a condenação vem sobre ele. Ele atrai sobre ele, ele foi imputado, né? Foi imputado nele todos os nossos pecados, as nossas transgressões. Então ele pegou e trouxe para ele, né, todo esse poder, ele chamou para ele toda essa força do pecado, esse poder do pecado. E quando ele morre, ele leva consigo o pecado também de toda a raça humana. Então eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o mundo agora está pronto para receber a salvação.
É para todos, todos que quiserem, todos que crerem. Então por que muitos ainda não estão salvos? Porque eles desconhecem esta mensagem, desconhecem essa boa notícia de que o Senhor pecado já foi aniquilado, foi destruído por Jesus na cruz. E ele se tornou Senhor dos senhores, ele se tornou nosso Senhor. Então o poder da cruz, através da graça, é uma graça disponível para todos, é salvação para todos, é perdão para todos. Mas existe, amados, aqui agora uma condição que nós encontramos aqui no versículo número 12: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ou seja, não é automático. É uma bênção gratuita, é uma salvação gratuita, é um perdão gratuito que está disponível para o pior do pecador, para o pior do ser humano. Porém, é necessário crer nessa mensagem, precisa ouvir essa boa notícia do que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Então lá em Gênesis, alguém perguntou: aonde está o Cordeiro? Há 2000 anos atrás, João disse: eis o Cordeiro, chegou. Deus cumpriu a sua promessa, Deus proveu o Cordeiro perfeito, aleluia. Agora, amados, precisa do quê? Precisa de eu e você crer nessa boa notícia e aceitar. Aceitar é você pegar com a mão aquilo que foi liberado gratuitamente para você, aquilo que está disponível para mim e para você de forma gratuita. É necessário crer e aceitar, e o que vai acontecer? Vai ter o direito de se tornar filho de Deus, filha de Deus, tá certo? Então, antes da gente crer e aceitar Jesus na nossa vida como o único e suficiente Senhor da nossa vida, nós éramos apenas criatura, mas agora, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E o que é tornar? É tornar a imagem e semelhança de Deus. Deus vai nos colocar, queridos, conforme aquilo que Ele já gerou no seu coração na eternidade. Ele vai assoprar em nós aquilo que já está no coração dele. Então nós vamos ser transformados, vamos passar por uma transformação, vamos ser aquilo que Ele sempre quis desde a eternidade, certo? Então eu queria dizer para você que você não está aqui por um acaso. Deus te escolheu para ouvir esse evangelho, ouvir essa mensagem, essa boa notícia. E a partir do momento que você ouvir e crer e tomar uma decisão, qual a decisão? Receber esse Cordeiro na sua vida, ele vai tornar você, vai transformar você naquilo que já está planejado desde a eternidade. Tá bom, meus amados? Então que Deus abençoe, pegue essa bênção aí, segura o Cordeiro, coma o Cordeiro completamente, pois chegou o dia da sua salvação, o dia da sua redenção. Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.